Boa tarde, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho secreto. Bem, ao longo da história humana, ao longo dessa jornada humana e de todo aquele que busca trabalhar sobre si mesmo, busca adentrar o caminho, né, essa via da espiritualidade, de reconexão com a fonte, de retornar a Deus. Os caminhos, né, que foram nos apresentados até aqui são os mais variados possíveis. Já falamos muito sobre isso, né? Hoje a gente encontra informação, né, no que diz respeito a essa possível jornada que cada um de nós podemos realizar, das mais variadas formas e descrições, né? Existem N vertentes, mas nós falaremos um pouco hoje sobre o caminho secreto, né? O que é o caminho secreto, né? Que tanto é falado, que tanto já foi falado dentro das escolas de mistério. Então, o caminho secreto, ele é a jornada interior. O caminho secreto é a jornada interior. Nós podemos falar das mais variadas possibilidades no universo da investigação nos mundos internos. E esses mundos internos, subentenda-se, né, que é então o universo manifesto. Esse universo manifesto, então, ele possibilita nós investigarmos tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que não nos é revelado e tudo aquilo que nos foi ocultado. Hoje se fala muito dessa questão, né, dos poderes paranormais, se fala muito das questões da mediunidade, se fala muito da questão, então, aí dessa canalização, se fala muito da questão do desdobramento astral, se fala muito, então, aí de seres extraterrestres, né? Fala-se muito de divindade. E tudo que está atrelado, obviamente, a essa questão, né? Que seriam os seres de outras dimensões, o que seria investigar esses universos, essas dimensões superiores, né, mais sutis, falar de outras civilizações, falar de tecnologias, né, que hoje não está presente para nós ainda por enquanto, né? Está aqui na Terra, só não está de uma forma pública, né? Então tem tantas tecnologias aí para o benefício humano e que ainda continuam ocultas aos nossos olhos, mas já se fala bastante sobre isso. Mas ninguém fala sobre o caminho secreto. O caminho secreto a gente pode abordar ele de duas formas. Uma falando, então, né, dessas conexões que é estabelecido pela nossa consciência, nesses outros níveis de expressão da consciência, seja através de um desdobramento astral, né, seja através de um desdobramento mental, seja porque fomos levados por uma nave e conhecer outros universos, seja porque a nossa alma, no momento de EQM, né, de uma experiência quase morte, experimentamos ver outros seres,
recebemos orientações, recebemos proteção, recebemos ensinamentos, né? Esse seria uma forma de falar do caminho secreto. Mas existe um outro caminho, né? Uma outra forma de falar do caminho secreto. Não um outro caminho, mas uma outra forma de falar sobre o caminho secreto. Que nada mais é do que a experiência individual. A experiência individual, a experiência do indivíduo, da essência divina que está presente em nós, a experiência da nossa alma, trilhando esse caminho, né? Ele é um caminho em que ele é individual. Hoje nós temos muitos irmãos que têm trazido para nós as revelações, né, desses outros universos, dessas outras consciências, né, falando inclusive, né, a gente também já falou aqui, né, dessa condição divina que somos, né, de deuses em potencial que somos. Porém, o ensinamento, que é o verdadeiro caminho secreto, ele é apenas para a minha alma. Não é um conhecimento para ser divulgado. Não é um conhecimento que é para ser entregue. Nós falamos aqui de algumas nuances, né, que dizem respeito, né, a essa experiência, a esse caminho. Porém, as respostas neste caminho secreto, ele é individual. Esse é o verdadeiro caminho secreto. Essas respostas são para a nossa alma, para aquilo que de fato nos angustia, aquilo que de fato buscamos como resposta. Ele é secreto porque ele é meu. Ele é individual. Ele é intransferível. Se o reflexo, né, daquilo que eu descobri, daquilo que me foi entregue, daquilo que me foi revelado, né, ele se tornar numa ação, né, em que leve a eu comungar com os meus irmãos, né, através de um novo comportamento, de uma nova postura, né, de um novo tipo de relacionamento, se ele se refletir dessa forma, está tudo certo. Mas aquilo que foi revelado em minha alma é para mim. Nós podemos, em alguns momentos, encontrar irmãos, né, que falam das suas questões pessoais e que esses meus irmãos, né, buscaram ou buscam, outros estão apenas no anseio ainda de encontrar, né, uma resposta para um determinado problema. E às vezes a gente até conversa sobre essas questões com os mais próximos, com os mais chegados, né? Com aqueles que nos são mais caros, né? Aquilo que a gente julga um amigo verdadeiro, aquele em que a gente confia de fato. Então às vezes a gente conversa com esses irmãos sobre essas respostas que chegaram à nossa alma, obviamente devido aos nossos questionamentos internos. Mas o caminho secreto, ele é um caminho oculto, ele é um caminho individual, não é algo para ser revelado.
as respostas que nos chegam, não é para ser revelado. Nós até podemos comentar, né? Olha, ontem eu fiz uma oração, estava com aperto no coração, estava com uma angústia, estava com a minha cabeça, né, fervendo porque eu estava com um problema. E aí, após uma oração, né, então, acalmou minha alma porque eu consegui compreender um problema e agora, até que enfim, estou mais tranquilo, estou mais aliviado, agora já sei o que fazer. A gente até pode comentar nesses termos. Mas a gente nunca deve ficar revelando o que de fato nos chega. Os ensinamentos que são para a nossa alma são apenas para a nossa alma. Nós, como a gente já comentou aqui várias vezes nesse canal, nós estamos sujeitos a mecânicas, né? Nós estamos sujeitos àquilo que a gente conhece pelos 7 pecados capitais. E para aquele que não sabe do que a gente está falando aqui, é só fazer uma rápida procura aí na internet que já vai entender o que são os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles compõem todos os nossos erros e todas as nossas demandas contra a nossa alma. Os 7 pecados, eles são totalmente contra a nossa alma, contra a vontade da nossa verdadeira consciência, contra a vontade de Deus, o nosso Deus interior, o nosso Pai interior, a nossa Divina Mãe interior. E todos os nossos erros se encerram ali dentro dos 7 pecados capitais. Então, quando eu revelo para um irmão algo que ele é individual, aquilo que foi revelado em minha alma, eu estou sujeito à interpretação, né, segundo os valores, segundo as crenças que residem na alma do meu irmão, aquele para quem eu contei. E essa revelação, passando pelo crivo de interpretação do meu irmão, pode gerar, né, uma interpretação errada. Tudo aquilo que eu revelei, eu posso não ter falado da maneira correta, da maneira adequada, em que levou, né, a esse irmão a ter uma interpretação equivocada. E gerar no meu irmão inveja, rancor, ira, ciúmes, enfim, pode ser gerado na alma do meu irmão várias questões emocionais, porque eu revelei uma verdade que abriu-se apenas no meu íntimo e que eu quis compartilhar, porque eu estava feliz, eu quis compartilhar. Acontece que o fato do meu irmão ter tido uma interpretação equivocada acerca daquilo que eu lhe revelei, né, numa questão de intimidade, de relacionamento íntimo, né, de amizade que eu tenho ali com essa pessoa, e essa amizade, ela pode ser com o esposo, com a esposa, com os irmãos, com os amigos, com os pais, com os filhos, não importa. Aquilo que eu revelei, né, nesse caráter de intimidade, né, esse irmão passando então pelo filtro de interpretação dele e ele gerando essas cargas emocionais no seu íntimo, e essa projeção emocional, ela vai recair sobre mim também.
toda aquela carga emocional que foi gerada no meu irmão vai se refletir em mim. Vai me afetar. Às vezes um ensinamento que recebemos nos mundos internos, e que naquele momento que recebemos o ensinamento, nós tivemos a compreensão, mas daí aí eu vou racionalizar e vou revelar isso para alguém. Esse irmão pode tirar uma conclusão errada e emitir um pensamento qualquer, né? Emitir uma compreensão que ele teve acerca daquilo que eu estou revelando, e aquilo vir para mim e fazer o seguinte: destruir aquela compreensão, destruir aquele conhecimento em mim, que me foi revelado em minha alma. Então devemos ter cuidado, muito cuidado com aquilo que nós colocamos da boca para fora. Devemos ter muito cuidado. Por isso que é chamado de caminho secreto. É o meu caminho. Não devo revelar ele a ninguém. Aquilo que está sendo revelado em minha alma deve ser apenas para a minha alma. Devido a essas mecanicidades da qual nós estamos sujeitos, né, aquilo que está sendo construído em minha alma, o simples fato de um irmão interpretar de uma maneira errada e emitir uma carga emocional, voltando aquilo para mim, né, aquilo que a gente aprende, né, em física quântica, né, vai acontecer o que ali? Um colapso de onda. Aquela interpretação, aquele valor, aquela alegria que foi despertada em minha alma devido àquela revelação, ela pode tomar um outro rumo, uma outra interpretação, porque eu escutei as palavras do meu irmão, porque eu revelei para ele aquilo que era secreto, aquilo que era para mim. Eu revelei para ele, e não deveria ter feito isso. E no momento que eu revelei, ele interpretou aquilo da maneira que ele, né, segundo o filtro de interpretação dele, e aquela revelação foi para minha alma, não foi para dele. Aquilo vai colapsar em mim, aquilo vai se perder em mim, e de novo eu recaio nos erros. Então o processo do caminho secreto, esse caminho que é secreto, que é meu, é individual, é intransferível, é meu, apenas meu. Eu não devo comunicar. Eu fiz, mas foi só um desdobramento astral. Né, confessei ali para um amigo, para um parente, para um irmão, enfim. Consegui fazer desdobramento astral ontem à noite. Foi maravilhoso. Eu consegui isso, eu voei, vi isso, vi aquilo e tal. Só o fato de você falar sobre isso, e o irmão talvez nunca conseguiu fazer o desdobramento astral. Aliás, ele pode nem acreditar nisso, né? E vai gerar toda uma carga emocional, e tudo isso vai voltar para cima de mim. Nós vivemos numa relação de simbiose, do ponto de vista mental, do ponto de vista astral, do ponto de vista vital, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista energético. Nós temos uma relação simbiótica, e isso pode nos afetar e vai nos afetar. E pode ser que nós não conseguimos mais realizar o desdobramento astral nesse exemplo. Posso perder a revelação em minha alma simplesmente porque eu falei. Então devemos ter muito cuidado quando comunicamos algo que diga respeito às nossas realizações internas. Por isso ele é chamado de caminho secreto. Ele é secreto porque ele é meu, individual e intransferível. As revelações que são feitas para a minha alma é para a minha alma. Nós podemos falar de técnicas, mas não devemos falar o que de fato experienciamos ou não.